Olá, dou-te as boas-vindas a este curso da Gestão das Emoções para resolver os conflitos. Ao longo deste curso, tu vais aprender por que acontecem os conflitos e como gerir as emoções te ajuda na resolução dos mesmos. Tu vais perceber que todos os conflitos têm implicações e têm resultados para ti e para os outros. E vais aprender como sair deste ciclo, como retomar o comando da tua vida e das tuas emoções e poderes criar uma estratégia para resolver o teu conflito. Até já! Como é que vamos definir conflito? Quando estamos em conflito com alguém, acontece muitas vezes porque não partilhamos o mesmo ponto de vista, as mesmas opiniões. Isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida, na zona familiar, social, no nosso emprego, etc. Cada vez que nós estamos em conflito com alguém, isso traz implicações. Implicações na relação que nós tínhamos com essa pessoa ou na relação que nós temos no nosso local de trabalho e na forma como nós somos vistos depois e como nós vamos também começar a interpretar o que se passa e o que está a acontecer. Nós vamos ver no quadro a seguir mais especificamente as implicações e os resultados para nós, pois é isso que nós vamos tratar aqui ao longo deste curso, deste conflito ou do conflito que tu estás a viver neste momento. Anda daí! É fácil de perceber e tu mesmo já o deves ter constatado. Quando estás em conflito com alguém, toda a relação, toda a forma como tu tinhas de te posicionar nessa relação, de estar nessa situação, se altera. Ora, vamos ver aqui então as implicações do conflito, por exemplo, se for no quadro familiar. Muito conhecido, vamos andar mal dispostos, não é? Basicamente em casa, pouco vamos falar com as pessoas ou como a relação é mais íntima, nós permitimos-nos mostrar mais claramente aquilo que sentimos e podemos até optar por um afastamento, por estar sem comunicar. Tudo isso finalmente acaba por dizer que nós não estamos de acordo, que está ali um problema para o qual nós ainda não temos a chave, mas que a única maneira de podermos nos posicionar é ou o silêncio ou estarmos de trombinhas, etc, etc, ou zangados, etc. A nível profissional, as consequências, as implicações são as mesmas. Muitas vezes vamos para o trabalho e já não nos sentimos à vontade. Temos mesmo, por vezes, uma certa ansiedade devido ao conflito que foi vivido. Como é que agora me vão perceber? Eu perdi um pouco as estribeiras, alterei-me, zanguei-me, ralhei. E isso tem implicações depois na tua imagem, mas também na maneira como tu te vais colocar no teu lugar de trabalho e nas relações que tu tens com os teus colegas ou até mesmo com os teus superiores, levando por vezes mesmo em casos extremos até à ruptura. Ora, a nível social, igual. Quantas vezes nós vemos que vizinhos não se entendem, que dentro de uma associação desportiva, mesmo que sejamos pela mesma equipa, não conseguimos partilhar os mesmos pontos de vista, as mesmas opiniões e muitas vezes os conflitos são inevitáveis. Ora, que os conflitos são inevitáveis, todos estamos de acordo. Que muitas não devemos ter ou não podemos ter os mesmos pontos de vista, as mesmas opiniões, que toda a gente, é claro, toda a gente está de acordo, que também é bem assim. Cada pessoa é única e cada pessoa tem uma maneira própria de olhar o mundo, de perceber o mundo no qual se encontra. No entanto, existe um mínimo de equilíbrio que se procura nas relações interpessoais. E quando esse equilíbrio não se consegue alcançar, é aí e já não conseguimos transmitir de maneira clara e nítida e com tranquilidade aquele que é o nosso ponto de vista, então aí nós dizemos que entramos na zona de conflito, entramos no conflito que, claro, pode ter diferente graduação, pode ser um conflito muito grave, com consequências e implicações muito graves, como pode ser um conflito mais ligeiro, mas ele está presente à mesma e ao longo do tempo sabemos que se aquele conflito não ficar resolvido, vai mais tarde provocar e alimentar conflitos maiores.
A nível do resultado do conflito, nós vamos falar dos resultados para nós mesmos, pois é isso que nos interessa aqui. Nós só podemos trabalhar naquilo que nós podemos agir e nós só podemos agir em nós mesmos. Não podemos agir no patrão, no colega, na esposa, no marido, nos filhos, etc. Então, temos que perceber quais é que são os resultados do conflito para nós. Isso vai ser importante para percebermos também o que é que o conflito está a transmitir, o que é que de mim não está bem satisfeito, resolvido, para que eu entre em conflito com determinado assunto. Então, nós vemos aqui que o que acontece é uma perda de valor na relação, claro que sim, perda de respeito, perda de estima pessoal. Nós próprios não nos ficamos a sentir bem com o que aconteceu. E a perda de autenticidade na relação com os outros. Isso, mais provavelmente, em tudo o que é fora do quadro familiar, exatamente onde não há aquela intimidade. Então, nós vamos fazer de conta que está tudo bem e a relação já não é tão autêntica. Porquê? Porque, mesmo que nós estejamos a tentar fazer de conta que está tudo bem, no nosso comportamento, em muitas expressões faciais, na nossa postura, no nosso comportamento não verbal, todos os indicadores mostram que eu não estou em acordo, não estou coerente com aquilo que eu estou a dizer. Então, vamos passar para o diapositivo seguinte para percebermos quais as necessidades que nós estamos a dizer que não estão satisfeitas quando estamos em conflito com alguém. Ora, então nós vamos falar agora concretamente das necessidades humanas fundamentais que estão presentes sempre ao longo da nossa vida e que muitas vezes são elas o desencadear do conflito. Vou-vos explicar. Todos nós precisamos de termos satisfeitos em nós algumas das necessidades fundamentais, quer sejam elas de autonomia, interdependência, integridade, alimento, capacidade para celebrar, divertirmos-nos e espiritualidade. Nós vamos ver cada uma delas passo a passo. Imaginem a autonomia. É a capacidade de podermos escolher os nossos objetivos, de lutarmos por eles e de livremente podermos escolher o caminho que nós vamos optar até chegarmos ao nosso objetivo final. Ora, imaginem isto numa situação de trabalho em que eu tenho como objetivo, por exemplo, ter uma promoção no final do ano. Eu escolhi e delineei a minha estratégia para chegar até essa promoção no final do ano. No entanto, com o que eu não estava a contar era com outro colega que estava a fazer também o mesmo plano, ou seja, obter essa mesma promoção. E só há um lugar. Claramente entramos em competição e dessa competição, se nós sentirmos que o outro nos está a prejudicar por uma qualquer razão, automaticamente nós vamos entrar em conflito com essa pessoa, pois é a nossa necessidade de alcançar o nosso objetivo de autonomia que está a ser posta em causa, que não está satisfeita. Quando isso acontece, muito provavelmente vamos entrar em conflito com o colega. Isto é claro para vos mostrar que por trás de cada conflito há uma necessidade fundamental que não está a ser satisfeita. Imaginem, num supermercado, há ruptura de estoque para produtos de primeira necessidade. Certamente que nós, infelizmente, já vimos algumas imagens dessas em telejornais, etc., países onde tem que se lutar pela comida. E é isso mesmo, tem de se lutar. Há um conflito que se instala pela sobrevivência, pois é uma necessidade fundamental a de nos alimentarmos que está posta em causa. Então, gera-se conflito. Todas as necessidades fundamentais nossas que não sejam satisfeitas vão gerar conflito. E o conflito tem sempre por trás uma destas necessidades. Ora, eu hoje gostaria que, eu vou aqui sublinhar, seguido a este módulo, a esta aula, tu fosses enumerar as razões que te levaram ao conflito. As razões
sem pensar em necessidades para já. Vais explicar, pôr num papel, todas as razões que te levaram até àquele conflito que tu estás a viver ou que já viveste, etc. E vais deixar falar abertamente o teu espírito, o teu cérebro, explicar quais foram as razões que te levaram ao conflito. No final desta aula tu tens um PDF e nesse PDF tu tens as necessidades fundamentais. Vais tentar ver as tuas razões em qual das necessidades fundamentais ele se enquadra. Pode ser uma mais que uma. Tenta descobrir quais as necessidades fundamentais que representam melhor as razões que tu deste para estar em conflito. E seguidamente tens os sentimentos que estão associados a quando uma necessidade está satisfeita e a quando uma necessidade não está satisfeita. Vamos pegar esta segunda parte, as necessidades que não estão satisfeitas, e tenta perceber se alguns dos sentimentos, são alguns, não são todos, não é exaustiva a lista, mas tenta perceber se os sentimentos que estão ligados a esse conflito são exatamente esses que também estão ligados a uma necessidade não satisfeita. Este é o primeiro trabalho de compreensão, de análise, de pensar no que tu pensaste logo que estavas numa situação de conflito. E nós vemos-nos já a seguir na próxima aula.